Graças a Deus, amados irmãos, aqui quem vos cumprimenta, eu sou amado em Cristo, aqui do canal Diogo Faustino Oficial. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, em nome do Senhor Jesus, que vai ouvir, louvado seja Deus, esse meu testemunho, aleluia, para a glória de Deus. Antes de estar aqui relatando, testemunhando, aleluia, sobre o meu louvado seja o nome do Senhor, testemunho, peço a você que não é inscrito do meu canal, a se inscrever no meu canal, ativar o sino das notificações, para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você venha a ser notificado em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, louvado seja Deus, eu vou estar aqui relatando, aleluia, sobre o meu testemunho, aonde pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu experiência, aleluia, ali sobre o jejum, aonde eu ouvi a voz do Senhor, aleluia, pela primeira vez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e também vou estar aqui relatando a minha segunda vez, aleluia, quando eu ouvi a voz do Senhor. Para não ficar somente nas minhas palavras, louvado seja o nome do Senhor, eu quero aqui deixar um versículo, aleluia, para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, aleluia, dentro do meu testemunho, em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, aleluia, louvado seja Deus, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Meus amados irmãos, nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, onde a igreja de Antioquia estava ali, aleluia, num propósito, aleluia, de oração e jejum. E a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, aleluia, manifesta entre eles. Aonde o Espírito Santo fala no ouvido, aleluia, ali da igreja de Antioquia, aleluia, dos profetas, dos mestres. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo dá ordem, aleluia, para que eles viessem de separar Paulo e Barnabé. Então nós vemos ali, louvado seja Deus, aleluia, a igreja de Antioquia ouvindo a voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia ouvindo a voz de Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, que eles estavam em oração e que eles estavam em jejum, que eles estavam ali buscando a Deus com sinceridade, buscando a Deus, aleluia, em comunhão, aleluia, louvado seja o nosso Senhor, perseverando, aleluia. Então eles ouviram a voz de Deus. Então, meus amados irmãos, eu creio aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que todos aqueles, aleluia, que buscarem a presença de Deus, aleluia, terá experiência com o Senhor. Meus irmãos, no ano de, aleluia, de 2000, aleluia, e 19 para 2020, louvado seja Deus, eu ali buscando ao Senhor em oração, aleluia, recém-convertido. E sabemos nós que uma pessoa recém-convertida, aleluia, é uma pessoa que ela está ali no primeiro amor. Então ela começa, aleluia, então ela, aleluia, ela busca bem mais, aleluia, louvado seja o nosso Senhor, a presença do Senhor. E ali eu lembro, meus amados irmãos, que eu fazia muito propósito com o Senhor pelas madrugadas, fazia muito propósito com o Senhor de oração, aleluia, jejum. Eu lembro que, aleluia, eu fazia muito propósito, aleluia, nos montes, aonde eu acordava ali pela manhã, louvado seja o nome do Senhor, e ia para os vales, para os montes, aonde eu morava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tinha um vale que era bem próximo ali, aleluia, do local, aleluia, aonde eu morava, louvado seja o nome do Senhor. Então eu fazia muito propósito com o Senhor, aleluia, em oração. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, dentro da palavra do Senhor, que a igreja estava jejuando e orando. Então quando você jejua, quando você ora, você fica sensível ao mundo espiritual. Você fica sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que a igreja de Antioquia, pelo fato deles estar orando, deles estar buscando, eles ouviram a voz do Espírito Santo de Deus.
Então, aleluia, igualmente assim como aconteceu comigo, meus amados irmãos, aleluia, ali recém-convertido, estava ali buscando os dons espirituais, estava ali buscando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mais autoridade, estava ali buscando a presença de Deus, aleluia, fazendo muito propósito de oração pela misericórdia. Eu lembro que eu fazia muito propósito de 24 horas, aleluia, ali para receber autoridade no mundo espiritual, para ser usado na libertação. E eu lembro, meus amados irmãos, aleluia, que eu, aleluia, se não foge a memória, eu estava num propósito de, aleluia, de 21 dias pelas madrugadas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro, meus amados irmãos, que esse dia eu creio que eu orei da meia-noite às 3 da manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu ali, aleluia, finalizei a minha oração. Eu lembro que nesse dia estava um calor extremo. Então eu tirei o colchão da minha cama e coloquei ao chão, aleluia, que era o modo ali de estar deitando, aleluia, de uma forma ao qual, aleluia, iria me refrescar, aleluia, e aliviar o calor extremo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deitei ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor, aleluia, me deu, aleluia, uma visão. Foi onde que eu ouvi a voz do Senhor pela primeira vez. E eu lembro que o Senhor falava para mim, louvado seja o nome do Senhor, acerca do jejum. E eu ouvi uma voz, meus amados irmãos, e essa voz é uma voz diferente. Aleluia, eu nunca vi um homem da terra com, aleluia, com o mesmo tom. Eu nunca vi uma voz desta aqui na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era uma voz que não existe aqui na terra, que é a voz de Deus. E essa voz falava para mim assim, meus amados irmãos. Aleluia, meu servo. Aleluia, uma voz estrondava do céu. Aleluia, vinha no meu espírito, meus amados irmãos. E essa voz era uma voz, como diz o apóstolo João. Aleluia, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele relatou. É uma voz como uma voz de muitas águas. Uma voz, meus amados irmãos, uma voz, aleluia, diferente. E aquela voz falava comigo. Meu servo, jejua, porque eu, aleluia, vou te dar poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pela misericórdia de Deus, meus amados irmãos, o Senhor falou comigo. Aleluia, louvado seja Deus, para que eu viesse, aleluia, de ali, aleluia, buscar ao Senhor em jejum, porque o Senhor iria me preparar, porque o Senhor iria me levantar, o Senhor iria me dar poder, aleluia, para que eu viesse de fazer a tua vontade. Então, meus amados irmãos, eu lembro que eu estava de jejum e oração. Eu acredito que para Deus falar conosco, aleluia, dentro da Bíblia Sagrada, que temos que não, aleluia, temos que estar buscando a presença dele. Por isso que eu trouxe aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aleluia, quando o Espírito Santo revela a igreja de Antioquia para separar Saulo e Bernabé para a obra missionária a qual o Senhor já tinha preparado. Então nós observamos que eles estavam orando, que eles estavam jejuando. Assim aconteceu comigo. Eu estava, quando eu ouvi a voz de Deus, eu não estava de qualquer maneira. Eu lembro que eu tinha acabado de encerrar horas de oração, horas de lágrimas, horas de joelho, horas de boca no pó. E ali o Senhor me deu essa experiência. Foi aonde, pela misericórdia de Deus, aleluia, o Senhor me permitiu ouvir, aleluia, a tua voz. Aonde o Senhor falava, aleluia, comigo, meu servo, aleluia, jejua, porque eu, aleluia, vou te dar poder. Então, meus amados irmãos, eu observei que aquela voz era a voz do próprio Deus. Aleluia, não era uma voz ao qual muitas vezes Deus ele fala com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com a nossa voz. Muitas das vezes o Senhor ele se apresenta, muitas das vezes o Senhor traz uma revelação, aleluia, e a revelação que o Senhor, aleluia, muitas das vezes traz, ele usa o nosso pensamento, a nossa consciência. E eu observei que aquela voz que saía, aleluia, do trono de Deus, era uma voz diferente da voz do meu espírito. Eu ouvia a voz do meu espírito e ouvia a voz de Deus. Então eram duas vozes diferentes.
era a voz de Deus e a minha voz, e eu observei a diferença, aleluia, entre essas vozes. Então eu observei a diferença da voz de Deus, aleluia, e a voz de nós, seres humanos aqui da terra. A voz de Deus é uma voz diferente, meus amados irmãos. Então essa foi a minha primeira experiência, aleluia, quando eu ouvi a voz de Deus. E minha segunda, aleluia, minha segunda vez que eu ouvi a voz de Deus, eu lembro que eu estava num propósito na igreja de oração. E ali, meus amados irmãos, aleluia, eu creio que eu estava para completar o 7º dia. Eu lembro que eu finalizei a oração, voltei para a minha casa, e ali, louvado seja o nome do Senhor, deitei para dormir. E de repente o Senhor me dá uma visão. E essa visão, eu estava caminhando em direção ao local aonde eu ia todos os dias, onde eu fazia para chegar, aleluia, ao local aonde, aleluia, eu fazia os propósitos, que era na igreja, aonde eu tinha a chave da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E ali, pelas madrugadas, eu abria a igreja, fechava a igreja e ficava lá dentro fazendo um propósito de oração. E o Senhor me deu uma visão que eu estava caminhando em direção a esse caminho. E eu lembro, meus amados irmãos, que de repente eu olhei e eu, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. E para chegar nesse local, aleluia, tem umas subidas, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, antes de chegar ali ao local da igreja, aleluia, eu tinha que passar como se fosse numa avenida e tinha uma subida. Aleluia, para então chegar à igreja. E eu lembro que nessa subida tinha um cachorro, e esse cachorro era um cachorro muito grande. Aleluia, eu observei que esse cachorro é um cachorro ao qual não existe aqui na terra. Um cachorro enorme, maior do que um bezerro recém-nascido. E ali, louvado seja o nome do Senhor, eu olhei, aleluia, sobre aquele cachorro. Eu observei que a cabeça dele, aleluia, era uma cabeça de bicho. Era uma cabeça de monstro. Louvado seja Deus. Eu lembro que quando eu contemplei esse cachorro, eu devia correr, aleluia, na minha mentalidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eu ia em direção a esse cachorro. Eu lembro que uma voz bradava do céu, meus amados irmãos, uma voz semelhante à primeira voz que eu ouvi. Falava assim: Diogo, não vai. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Aleluia, foi uma voz, aleluia, tremenda, que quando aquela voz falava, eu estremecia todinho, meus amados irmãos. Quando aquela voz falava, Diogo não vai, o meu espírito tremia todo, meus amados irmãos, o meu corpo tremia todo, aleluia. E de repente eu não obedecia à primeira voz, e de repente eu ia pela segunda vez, logo após de ouvir a primeira, e Deus falava de novo: Diogo não vai. E quando eu ouvia a segunda voz, eu perdia as forças do corpo e caía no chão, meus amados irmãos. E ali eu me despertei. Louvado seja o nome do Senhor. Era Deus ali, aleluia, me alertando que eu não estava preparado para enfrentar aquela batalha, que era necessário eu se preparar. Então Deus se manifestou ali, aleluia, com a sua, aleluia, falando comigo pessoalmente, porque sabia que eu não ia suportar, aleluia, as retaliações do inimigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, aleluia, essa é a minha experiência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que eu ouvi a voz do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Que esse testemunho seja para a edificação da tua vida, aleluia, do teu ministério, você que quer ter experiência com Deus, aleluia, observa dentro da palavra ao qual eu li aqui no início, aleluia, que a igreja de Antioquia, ela ouvia a voz do Espírito Santo. Mas talvez você pergunte: irmão, como que eu faço para mim ter essa experiência? Aleluia, nós não escolhemos, aleluia, nós não podemos obrigar Deus a falar conosco. Aleluia, não é assim que funciona. Mas quando você está na oração, no jejum, você automaticamente, você ouve a voz de Deus, porque você vai estar ali sensível ao mundo espiritual. E o próprio Deus irá te revelar os mistérios, as coisas espirituais. Então, esse é o segredo para você ter essa experiência que eu tive, onde eu ouvi a voz de Deus 2 vezes. E tem tantas outras experiências que eu vou estar aqui relatando no canal, aleluia, para fortalecimento, para edificação da fé dos irmãos,
Por isso eu convido você a se inscrever nesse canal. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor, para que você também não venha perder essas experiências que também vou eu aqui postar em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, para você ter experiência com Deus, é necessário oração, é necessário jejum, aleluia, é necessário você ter sinceridade com Deus. Automaticamente o Senhor revelará a você, aleluia, as coisas espirituais, amém? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.